Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai copiar, a gente vai recriar a interface do Nubank, beleza? Essa página inicial, onde a gente tem aqui a logo com o nome, a gente tem aqui saldo disponível, transferência, alguns menus aqui embaixo, mas o grande foco dessa interface nem são esses itens que eu acabei de falar, mas sim na animação que o Nubank tem aqui na página inicial. Então se a gente arrasta esse box branco aqui um pouquinho para baixo, a gente pode ver que atrás dele vai aparecendo um menu, né, que a gente tem algumas opções ali, me ajuda, perfil, configurar cartão, configurações do app, sair do app, e aí esse box branco ele fica para baixo aqui, jogado para baixo, beleza? E aí, além disso, desse box branco ficar jogado para baixo, a gente pode ver que esse menu aqui embaixo, onde que a gente tem esse scroll horizontal, essas tabs aqui, ele também vai um pouquinho para baixo e sofre uma leve perda de opacidade. Então a gente pode ver ali, ó, que ele vai diminuindo a opacidade até a gente olhar ele aqui do lado, ele está quase invisível, beleza? Além disso, então, a gente tem alguns itens aqui, por exemplo, o QR Code, né? A gente tem a logo do Nubank, a gente tem várias coisas legais que a gente vai conseguir fazer utilizando aqui toda a mágica do React Native, beleza? Então, show de bola. Antes da gente continuar, eu vou utilizar o template do React Native da Rocket City, o template basic, beleza? Que ele já vai vir com algumas coisas configuradas que a gente vai utilizar, como por exemplo a parte do Styled Components, ele também já vem com a parte do React Native Gesture Handler que a gente vai utilizar, beleza? Então já vem algumas coisas configuradas, o S-Lint também, que é indispensável, né? Então a gente vai começar vindo aqui no site docs.rocketcity.dev, a gente vai encontrar esse React Native Template Basic aqui, instalação, e agora aqui está o comandinho para a gente executar para instalar. Então vamos lá, vou rodar React Native init, vou chamar ele de Nubank mesmo, template Rocket City Basic, beleza? Rodando esse comando agora, a gente vai esperar todo o processo finalizar para a gente continuar. Tranquilo, agora com o projeto criado, a gente vai acessar a pasta Nubank, beleza? Já está aqui dentro. Eu gosto sempre de inicializar o meu repositório Git, então já vou deixar ele inicializado aqui. A última coisa que a gente precisa fazer aqui antes de sair codando é aqui na biblioteca React Native Gesture Handler, a gente pode vir aqui na documentação dela, aqui no passo de instalação, beleza? Aqui eu já estou dentro da documentação de instalação, né, do Getting Started. Aqui embaixo a gente vai ver esse passo que tem um pouco a mais aqui para o Android, para habilitar a parte de gestos de arrastar, que é o que a gente vai utilizar nessa aplicação do Nubank, beleza? Então essa parte aqui desses 3 imports precisa ir lá dentro do arquivo main activity, dentro da pasta Android. Então eu vou procurar aqui esse main activity, beleza? Esse arquivo aqui. Vou colocar esses imports, tem que tirar esse maisinho aqui da frente, claro, né? Beleza, agora com os imports prontos, tem mais algum códigozinho que vai aqui embaixo pro Android funcionar. Então deixa eu jogar aqui também, deixa eu tirar esses mais, dar um tab aqui, beleza. Agora já está aqui o meu código, posso salvar e agora quando eu rodar esse código aqui no Android, as animações também vão estar funcionando. Beleza, agora a gente vai rodar o nosso projeto dentro do emulador. Para isso eu vou dar um Run iOS, aqui eu estou utilizando o simulador do iPhone XS Max, por isso que eu passo essa flag. Mas se você está utilizando o emulador padrão, só Run iOS ou Run Android, caso esteja só com o emulador do Android, beleza? Então agora vou rodar aqui, vou aguardar esse comando finalizar, e aí ele vai abrir o projeto sobre essa aplicação, vai fechar essa que eu tenho aqui, e vai abrir a minha nova aplicação no emulador. Massa, agora a nossa aplicação já está rodando aqui com a tela inicial do template básico da Rocket City. Agora eu vou abrir ela no VS Code. Então deixa eu rodar aqui um code. Vamos jogar aqui para o lado. Beleza, ela vem aqui com um código padrão. A gente pode deletar agora esse app.js, ele não vai ser utilizado. Deixa agora eu aqui no meu Git, deixa eu trocar a versão do Node aqui. Dá um git add, git commit, estrutura Rocket City. Só para deixar um ponto inicial aqui na minha aplicação, depois eu vou dando os commits com o tempo, beleza? Agora aqui dentro da pasta SRC, então a gente tem uma configuração de uma estrutura básica aqui com services, pages, config do Reactotron. A gente tem também aqui o nosso index principal chamando as rotas, e aí a gente tem uma única rota main, beleza? Que é essa que está sendo chamada aqui dentro. Inclusive se eu for aqui na rota main, deixa eu habilitar aqui já o live reload, e eu alterar algum conteúdo aqui da minha rota, por exemplo, bem-vindo ao Nubank, salvar aqui, ele já vai atualizar lá pra gente, beleza? Como eu não quero nada disso aqui dentro, eu vou simplesmente deletar todo esse código aqui. Então eu vou deixar apenas uma função vazia, vamos tirar toda a parte de estilização também, vamos só deixar uma view,
vazia mesmo, para a gente ter essa tela em branco. Opa! Já dá para ver que o ESLint está funcionando, né? Ele já está incomodando a gente com algumas regras aqui. Então, eu vou só importar uma função, exportar, na verdade, que vai ser o nosso componente principal. Dentro dessa função aqui, a gente vai ter apenas uma view, beleza? Por que eu criei isso aqui no formato de function, não criei isso aqui no formato de class e nem no formato de constante, beleza? Porque o React está avançando, né? Ele está se atualizando e a gente tem agora os React Hooks, e aí é uma boa prática a gente criar os nossos componentes em formato de function, beleza? Principalmente porque no formato de function a gente vai poder depois utilizar os nossos React Hooks aqui dentro, declarar variáveis, mas isso é um assunto de outro vídeo. Beleza? Agora a gente já está com a nossa página em branco aqui. A primeira coisa que eu vou começar a fazer é criar um arquivo styles.js. Eu acho que não vem o Styled Components instalado aqui, vem sim. Então, aqui no styles.js, vou utilizar agora o snippet da Rocket City, né? O snippet da Rocket City ele está disponível aqui para VS Code, tanto o Rocket City para React quanto para React Native. A gente vai começar então Styled RN para fazer a parte de estilização do React Native, beleza? Para a gente começar a ver a nossa aplicação com o ARD do Nubank, claro que a gente vai utilizar o roxo, né? Que é o que o Nubank utiliza, que é o 8B10A. Beleza? Talvez não seja o roxo exato, mas pelo menos já dá para ter uma ideia de como vai ficar. Beleza? Fazendo isso aqui, eu vou então criar um componente estilizado com o Styled Component, utilizando uma view do React Native. E aí eu crio um novo componente chamado Container a partir dessa estilização nessa view. E aí eu vou importar esse container aqui no meu index e vou utilizar ele no local da view. Vou salvar agora, a gente já vai ter, se tudo deu certo, a nossa tela roxa aqui do Nubank. Beleza. Agora, fora isso, o que eu vou fazer? Eu vou importar o status bar do React Native. Beleza? Aqui no nosso componente index, tranquilo? Então, a gente basicamente não vai fazer isso lá dentro da rota. E aí, aqui eu vou fazer uma configuração simples da status bar. Então, eu vou basicamente colocar um fragment aqui por volta. O fragment, caso você não saiba o que é só essa tag que ela abre e fecha sem nenhum conteúdo. Ela serve basicamente para a gente conseguir encapsular mais de um componente aqui dentro. Eu poderia retornar um vetor, mas eu gosto sempre de utilizar o fragment, que fica com essa sintaxe de JSX. Aqui na status bar, então, a gente vai passar um bar style, light content. Isso aqui não vai mudar nada, é só para a gente ter os textos aqui da status bar em branco. E aí eu vou colocar no background color, que só vai ser utilizado no Android, com esse mesmo roxo que a gente tem ali no CSS. Salvando isso aqui agora, para o iOS não vai mudar nada se você estiver no Android, então a barrinha já vai ficar roxa, beleza? Feito isso agora, então a gente vai começar para a parte funcional da nossa aplicação. A gente vai começar a fazer a estilização da nossa aplicação e tudo mais, tranquilo? Eu vou começar criando uma pastinha Components aqui dentro da pasta SRC. Aqui a gente vai ter 3 componentes principais. O primeiro deles é o header, que a gente vai criar uma pasta e um arquivo index.js dentro. E aí eu gosto de criar também um arquivo styles.js também para cada componente desse aqui. O próximo componente que a gente vai ter aqui dentro, eu vou criar ele já aqui, peraí, que vai ser tabs, beleza? Esse tabs também, novamente, index.js dentro, styles.js dentro dele. O header aqui, a gente já pode começar criando aqui um componente de React, então export default function header, beleza? Aqui dentro, return, abre e fecha parênteses. Aqui dentro a gente vai ter novamente um container. Esse container aqui, a gente vai, claro, importar ele do nosso Styled Components. Tranquilo? Vou fazer essa mesma configuração aqui para o tabs. A gente já vai deixar ele configurado, porém a gente não vai estilizar esse tabs agora, tranquilo? Então, aqui no nosso header, dentro dos estilos, novamente usando os snippets, vou aqui já deixar esse container criado, beleza? E agora com esse container, basicamente, o que eu vou fazer é dar um align items center. Basicamente, no meu header que eu vou criar agora, eu quero que todo o conteúdo dele esteja alinhado ao centro. Para isso, a gente coloca o align items. E aqui eu vou dar um padding de 40 pixels no topo, 0 nas laterais e 30 pixels abaixo, beleza? Isso aqui a gente já vai ver como vai ficar daqui a pouquinho. Lá no meu... Isso aqui é só para eu ter alguma estilização lá, né? No meu main lá, eu vou começar importando o meu header. Deixa eu importar ele aqui antes dos estilos.
from, e aqui eu posso utilizar o Babel Plugin Root Import, que vem configurado com essa estrutura da Rocket City, que é basicamente toda vez que eu quiser referenciar um componente que parte da pasta src, eu coloco o sinal do til aqui, beleza? A gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas basicamente eu coloco til, barra, e aqui agora a gente pode ver que até ele já vem com IntelliSense aqui certinho, né? Então eu quero entrar nos componentes e quero pegar o header, beleza? Isso aqui evita a gente ter que ficar navegando várias pastas com ponto, ponto, barra para ficar encontrando componentes, beleza? É uma tática que a gente utiliza bastante aqui dentro da Rocket. Show de bola, agora aqui no nosso container, então eu vou colocar o meu header, beleza? Por enquanto, claro, ele não vai ter ainda nenhum conteúdo dentro dele, mas a gente vai fazer isso agora lá dentro do nosso componente. Então, vou acessar aqui meu index do componente do header, a gente vai começar a colocar aqui algum conteúdo aqui dentro, beleza? O meu header, então, ele vai basicamente ter uma logo, ele vai ter um texto, né, conforme a gente tinha visto antes, é a login do Nubank, a gente vai ter um texto do lado, que é o nome do usuário, e logo abaixo a gente vai ter um íconezinho, que é uma flechinha, certo? Uma flecha indicando que é para o usuário fazer alguma ação ali dentro. Então, primeiramente, como a logo e o título, né, o nome do usuário, eu quero que esteja um ao lado do outro, eu preciso colocar mais uma view por volta deles, para que assim a gente consiga isolar isso do restante do alinhamento do header, que aí sim é algo em cima e embaixo, beleza? Então, eu vou começar criando aqui uma view, né, um componente chamado top, né, que a gente vai criar pelo Styled Components. Dentro dele, então, vai vir a minha logo. Tudo que eu colocar aqui dentro agora vai ser um Styled Component. Eu não vou trabalhar diretamente com os componentes do React Native. A gente já falou sobre Styled Components em outros vídeos também. Se você ainda não viu, procura aí Styled Component que a gente fala sobre ele, beleza? E aqui eu vou colocar um nome fixo, beleza? E aí, logo abaixo, a gente vai ter a parte de ícones, tranquilo? Essa template que a gente instalou aqui, ela não vem com a parte de ícones pré-instalada, então eu já vou dando aqui um yarn add react native vector icons, beleza? A gente vai aguardar a instalação desse carinha aqui, e agora enquanto a gente continua a estilização, para a gente conseguir fazer a instalação completa desse React Native Vector Icons, eu preciso rodar um link, React Native Vector Icons, para ele fazer o link das dependências nativas, né, do Android e do iOS, e eu preciso também rodar o Run iOS novamente, para ele reinstalar esse aplicativo aqui no meu emulador, aí sim com essas dependências nativas atualizadas, beleza? Vou deixar ele rodando aqui em background, deixa eu até desabilitar o Live Reload para ele não ficar aqui que nem um louco atualizando, e aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar como download para você aqui uma pastinha Assets, beleza? Eu vou até colar essa pastinha aqui dentro, ó, que ela tem a logo do Nubank, que é só aquele nu, certo? E ele já vem em tamanhos 1, 2 e 3. Para quem não sabe o que é isso, basicamente, o React Native ele tem um esquema interno que se chama densidade de pixel, beleza? Pixel Ratio. Basicamente, uma tela ela pode ter densidades de pixel, cada celular tem a sua própria densidade de pixel. Por exemplo, o iPhone X, que é o que eu estou utilizando aqui, o XS Max, ele tem a densidade de pixel 3, ou seja, toda vez que eu setar algum elemento com, por exemplo, 20 de largura, na verdade, para ele, isso é 60. Então, não adianta eu colocar uma logo aqui, por exemplo, de 20 pixels, que se eu for botar ela dentro do iPhone X, que ele vai gerar como 60, ele vai ficar distorcido, ele vai perder resolução. Por isso eu sempre gero a logo no formato 1x, né, que daí não preciso colocar nada no nome, 2x e 3x, que é, claro, respectivamente, tamanho 2 vezes e 3 vezes. Assim, automaticamente, quando eu importar o arquivo Nubank underline logo, automaticamente ele vai pegar a densidade de pixel do celular, vai incorporar no nome do arquivo e vai importar o arquivo que ele precisa, automaticamente, não precisa fazer nada, beleza? Tranquilo, agora então deixa eu importar, né, essa nossa logo from, e aqui eu posso novamente importar dos assets Nubank underline logo.png. Vou colocar essa logo aqui dentro do source e agora eu vou aqui importar dos meus estilos tanto o top quanto o logo quanto o title, beleza? Excelente, no raw text. Show de bola, sem problemas. Isso é uma regra que a gente pode desabilitar, ela não vai atrapalhar a gente. Então, React Native no raw text. Então, deixa eu vir aqui no slint. Já vou, inclusive, botar isso no template para a gente não precisar ficar configurando isso. Então, deixa eu desabilitar essa regra do slint aqui. Agora sim já está funcionando. Tranquilo, vamos agora nos nossos estilos. Eu vou começar a exportar os estilos do top, que foi aquela view que a gente vai colocar por volta da logo e do nome. Também o nosso logo,
que vai ser uma styled image, e também o nosso title, que vai ser um styled text. Tranquilo? Nessa primeira view top aqui, o que a gente vai fazer basicamente? Eu vou alinhar o conteúdo em forma de row, ou seja, um ao lado do outro. Vou dar um Align Items Center para eles ficarem alinhados verticalmente, certo? Porque a logo vai ser um pouquinho maior que o título. E aqui eu vou colocar um Margin Bottom 10 pixels para ele distanciar um pouquinho daquela flechinha que a gente vai colocar logo mais abaixo, beleza? Aqui na logo a gente não precisa de nenhuma estilização, mesmo assim eu gosto de manter isso dentro do Styled Components, porque assim, se um dia a gente precisar, fica muito mais fácil adicionar essa estilização. Aqui no título eu vou colocar então Font Size 18, Color FFF e um Font Weight Bold. E aqui a gente vai botar um Margin Left 8 pixels, beleza? Vou salvar isso aqui agora. Vamos ver se ele já terminou a build. Já terminou a build aqui. Então o que a gente pode fazer é importar aqui icon from React Native Vector Icons /Material Icons, beleza? Que é os ícones do Material Design que a gente vai utilizar aqui dentro da nossa aplicação. Vou colocar aqui então icon name. Eu vou utilizar o keyboard traço arrow traço down, o tamanho dele eu vou colocar 20, beleza? E a cor FFF. Vamos primeiro testar aqui, vou salvar isso aqui agora, deixa eu dar um reload, ele está dando um errinho aqui, deixa eu reiniciar o meu packager, para a gente garantir React Native Start Reset Cache, deixa aqui eu aguardar ele finalizar, deixa eu dar um reload agora, para ver se ele vai conseguir atualizar a nossa aplicação. Agora sim, já deu boa, eu tive que reiniciar aqui minha aplicação, fechei ela no emulador e abri de novo. Às vezes acontece, tudo bem, já reiniciei e já tá funcionando. E tá lá a nossa logo do Nubank com o meu nome lá, Diego, e também tem aquela flechinha para baixo que eu mostrei lá do ícone. Como é que eu sei o nome desse ícone que eu coloquei aqui? Será que eu sou mágico? Não. A gente pode ver aqui no site material.io, beleza? A gente vem aqui em /tools, /icons, tranquilo? E aqui vai ter uma listagem de todos os ícones que a gente vai poder utilizar, beleza? Então, claro, eu vim aqui, procurei, a gente tem a busca aqui pelo lado, e aí o nome que a gente vai utilizar desses ícones é sempre o nome dele aqui, só que a gente troca os underlines por hífen, beleza? Então, nesse caso aqui, por exemplo, restore page, a gente colocaria restore-page, beleza? Então, agora que a gente já tem a nossa parte de ícone, a gente pode ver que isso aqui ficou um pouco colado lá com o topo da nossa aplicação. Isso se você tiver no iPhone, né? No Android ele não fica. E para a gente resolver isso, o que a gente pode fazer é vir aqui na nossa página main, beleza? Eu vou instalar um carinha chamado React Native iPhone X Helper, beleza? Que ele vai dar para a gente basicamente a funcionalidade de medir o tamanho desse notch aqui do iOS, que é essa barrinha para baixo aqui, e também o tamanho aqui desse negócio para arrastar para cima, beleza? Então a gente vai importar aqui dentro do React Native iPhone X Helper o carinha chamado Get Status Bar Height, beleza? Aqui aí eu vou colocar um padding top, vou chamar esse Get Status Bar Height, vou botar o pixels depois, vou salvar aqui agora. Se a gente reiniciar aqui a nossa aplicação, deixa eu dar um Enable Live Reload, que não estava. Agora sim a gente pode ver que ele jogou um pouquinho mais para baixo. No Android não, mas pelo menos a nossa aplicação agora ela funciona tanto para Android quanto para iOS com uma interface bem legal. Eu acho que a gente terminou o header da aplicação. Agora o que a gente vai fazer é aquelas nossas tabs, né? Aquela abinha, aqueles menu que a gente vai poder arrastar de um lado para o outro, beleza? Como que a gente vai fazer essas tabs aqui dentro da nossa aplicação? Então eu vou começar aqui no nosso componente de tabs, a gente vai começar a mexer dentro dele. Então deixa eu abrir aqui esse container. Beleza, agora no nosso container, aqui dentro dele, primeiramente, a gente vai ter outro cara chamado Tabs Container. A gente já vai ver por que a gente vai ter esse Tabs Container. E aqui dentro a gente vai ter várias tabs, que eu vou chamar de Tab Item, beleza? E aí dentro de cada Tab Item desse aqui, a gente vai ter um ícone também. Deixa eu importar copiar aquela mesma importação de ícones que a gente fez lá no header. Deixa eu colocar ele aqui em cima. E agora o ícone a gente vai colocar na primeira, pode ser o person, add, size a gente vai colocar 24, color, FFF novamente. E aí, além disso, a gente vai ter um tab text, beleza? Veja que eu estou sempre criando componentes que eles vão ser criados por a gente, na verdade, lá dentro do Styled Components. Então, o primeiro tab aqui vai se chamar Indicar Amigos, tranquilo? E agora a gente vai, claro, importar lá das nossas estilizações o Tabs Container, o Tab
Item, o tab Text, e acho que é isso aí, né? Vou salvar isso aqui agora. O Prettier já arrumou algumas coisas para mim. Vou acessar aqui a minha estilização. Deixa eu botar aqui Styled RN. Beleza? Agora, aqui no meu container dos tabs, eu vou basicamente vou setar uma altura máxima, né, dessas tabs, que vai ser um height de 100 pixels. Vou dar um margem top de 20 pixels também. E aqui a gente vai ter um tabs container, beleza? E aqui eu vou utilizar uma scroll view, beleza? E a scroll view aqui dentro do Styled Components, a gente não pode usar todo tipo de estilização dela diretamente aqui dentro, como a gente faz com os outros elementos. Porque a scroll view dentro do React Native, ela tem duas propriedades de estilo. Uma que se chama style, que é exatamente os estilos que a gente colocar aqui dentro, que são aqueles estilos mais para espaçamento externo da scroll view, ou no máximo para altura, alguma coisa assim. Mas se a gente quer manipular essa scroll view, tratar algum atributo dela de estilização no conteúdo dela, a gente vai precisar utilizar uma outra propriedade que se chama Content Container Style. E aí, para a gente modificar algum atributo dessa scroll view aqui por dentro do Styled Components que não seja o próprio estilo dela, eu passo um ponto attrs aqui no final. E aí, por dentro de parênteses, eu passo um objeto e aqui eu passo as minhas estilizações. Por exemplo, o Content Container Style, que é uma propriedade, eu quero colocar um padding left de 10 pixels e um padding right de 20 pixels, beleza? Por que eu coloquei o right maior? Porque depois a gente vai compensar isso aqui botando também um padding left dentro de cada item dessa lista, beleza? E aí o primeiro item vai ficar com 20 pixels de distância da lateral sem problemas. Aqui a gente vai colocar também um horizontal true, beleza? Isso aqui é basicamente para garantir que essa scroll view vai girar em sentido horizontal e não vertical, que é o padrão dela. E aqui a gente vai colocar uma outra propriedade que se chama shows horizontal scroll indicator, beleza? E aqui eu vou colocar false, beleza? Aqui essas propriedades, geralmente eu gosto de utilizar um softwarezinho que se chama DevDocs. Eu já falei sobre esse software outras vezes, mas ele é basicamente um agregador de documentações. E aí, se um dia eu tiver alguma dúvida, por exemplo, sobre a documentação da scroll view, eu venho aqui, digito scroll view e aqui estão todas as propriedades que eu posso utilizar. Por exemplo, esse shows horizontal scroll indicator, que foi o que eu coloquei, ele basicamente fala, quando esse item estiver como true, ele vai mostrar um indicador de scroll. Quando tiver false, então ele não mostra. E por isso que eu coloquei aqui false, porque eu não quero que ele mostre a barra de rolagem aqui da minha scroll view, beleza? Agora, aqui dentro, como estilização mesmo, a gente não precisa colocar nada. Por isso que eu só abro e fecho aqui o apóstrofo, por isso que a gente não tem estilização. Então, agora eu vou começar estilizando o nosso tab item, beleza? Que é cada item desse nosso menu que a gente vai incluir aqui dentro. Vou colocar uma largura de 100 pixels, uma altura também de 100 pixels, e o background aqui, a gente vai colocar um RGBA, né? Porque a gente quer que tenha um fundo transparente. Vou colocar aqui 20% de opacidade com a cor branca de fundo. Vou colocar aqui um border radius também de 3 pixels. Um margin left de 10 pixels, como eu falei, para suprir essa falta de 10 pixels aqui do 20, e mesmo assim a gente tem um espaçamento em cada item. Vou colocar um padding, né, um espaçamento interno de 10 pixels, e vou dar um justify content aqui, space between. Por que eu coloquei esse justify content space between? Porque eu quero que o ícone que vai ficar dentro dessa tab item esteja totalmente alinhado ao topo, enquanto o texto dessa tab item aqui esteja totalmente alinhado abaixo, né, no footer dela. E a gente já vai ver como vai ficar legal esse efeito. Além disso, então, o ícone a gente não precisa estilizar, né? A gente vai estilizar apenas o tab text que a gente tem aqui dentro, que vai ser um texto, obviamente. Vou colocar um font size de 13 pixels e uma color FFF, beleza? Vou salvar aqui, a gente já fez bastante código, não testou isso aqui ainda. Vou vir aqui então no meu main, vou importar as minhas tabs aqui dentro e vou colocar ele aqui dentro. Vamos ver como é que tá ficando. Show de bola, já tá lá a nossa tabzinha, a gente já consegue aqui, se for no iOS, rodar de um lado para o outro, né? Porque o iOS permite que a gente faça esse scroll mesmo quando o conteúdo não se sobressaia pelo tamanho da scroll view. No Android provavelmente não é possível. Então vamos criar mais algumas tabs aqui, para isso ficar bem legal. Então deixa eu ver aqui quantas tabs eu tenho na minha colinha. 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Além do person add aqui, então a gente vai ter uma outra que se chama chat bubble outline. O texto dela vai ser cobrar. Olha, foi o ícone mais perto que eu achei. Eu não achei que consegui achar muitos ícones parecidos com o que o Nubank utiliza, que são ícones bem próprios, né? Eu também não queria copiar os que eles têm. Depositar. A gente vai ter aqui um arrow upward, que vai ser
transferir, é isso. A gente vai ter também um carinha chamado lock, que vai ser bloquear cartão. Vamos ver se ficou massa? Olha lá, agora sim, a gente já tem o nosso menuzinho aqui horizontal, ficou muito massa, né? Ele tem essa função de scroll que fica bem leve, né? Uma interface totalmente nativa, muito leve, muito rápida, dá um efeito bem legal. A gente vai trabalhar com muito mais animação daqui para frente, não é só essa animação simples de scroll view, que é criada pelo próprio React Native. Então, beleza, a gente tem o header aqui da nossa aplicação, que tá a nossa logo, que tá o título. A gente tem também as nossas tabs aqui que vai ficar aqui no final da aplicação. Tá faltando alguma coisa, né, que é o nosso conteúdo principal da nossa aplicação, que é aquele card grande que mostra o saldo da conta, e quando a gente arrasta para baixo, ele tem aquele menu lá embaixo, entendeu? Então, a gente vai começar criando o nosso card branco, beleza? Sem pensar no menu. Então, para a gente criar esse card, eu vou manter isso aqui dentro, como a nossa página main, ela tá bem simples, né? Essa parte do card eu vou manter aqui dentro mesmo da página main, beleza? Então, aqui entre o header e o tabs, eu vou criar um componente chamado content. Tranquilo? Aqui dentro desse content vai ficar tanto o nosso menu mais para frente, quanto o nosso card. Então, eu vou começar criando o nosso card em si. A gente vai criar aqui mais alguns componentes estilizados pelo Styled Components. Aqui eu vou ter um card header. Além disso, a gente vai ter um card content, tranquilo? E a gente vai ter também um card footer. Vou abrir esses elementos porque a gente vai ter conteúdo dentro deles. Aqui no card header, basicamente, eu vou ter apenas dois ícones. Então, eu vou importar novamente o ícone aqui dentro. Beleza? Eu gosto de importar isso aqui em cima, porque é uma importação de pacote, né? Isso aqui é uma importação interna. E agora aqui dentro do header, então, vou começar aqui com dois ícones. O attach money, beleza? Que ele vai receber um tamanho de 28, uma cor aqui 666, beleza? Opa, meu Deus. E agora sim, o próximo ícone que a gente vai colocar aqui dentro é o visibility off. Show de bola, eu não vou nem salvar porque ele vai dar erro, porque eu não criei nenhum componente desses aqui, então deixa eu terminar antes da gente continuar. Aqui no título, então, a gente vai ter agora escrito saldo disponível, e eu vou colocar uma description. Poderia dar qualquer nome aqui dentro, né? Eu coloquei um nome mais genérico. Vamos botar aqui um saldo, ou melhor, vamos deixar eu rico, né? Será que isso aqui funciona se eu colocar 197? Será que aparece na minha conta? Não sei, vamos tentar. E aqui no card footer, então, eu vou colocar um texto. Eu não posso colocar o texto aqui diretamente, né? Porque o card footer, ele vai ser uma view. Então, eu vou colocar o texto dentro de uma tag chamada annotation, beleza? E aqui eu vou escrever algum texto. Por exemplo, transferência de R$20 recebida de Diego Shell Fernandes hoje às 6 horas. Não sei, alguma coisa assim. Deixa eu botar aqui no formato que o Nubank mostra. Beleza, isso aqui é como se fosse a última notificação que a gente recebeu. Show de bola, salvei aqui, ele deu um erro, claro, porque eu não tenho esses componentes criados lá dentro do Styled Components, tanto o content, quanto o card header, quanto o card content, card footer, title, description e annotation. Beleza, acho que eu englobei todos aqui, né? Deixa eu salvar aqui para o meu ESLint. Ele ainda tá, claro, eu não tenho isso dentro dos meus estilos, então ele vai reclamar disso. Agora a gente vai criar, então, esses componentes aqui dentro do meu estilo da página main, beleza? Então, vou começar aqui com aquele nosso content, que a gente criou até por volta do card, beleza? Esse content aqui, ele basicamente, eu vou dar um flex 1 nele. Isso aqui já vai agilizar bastante coisa pra gente. Esse flex 1 vai garantir que ele jogue aquele nosso tabs lá para baixo da nossa página, porque esse flex 1 vai fazer com que esse nosso elemento content aqui, ele ocupe todo o espaço disponível possível. Então, como o header e o tabs, ele tem um tamanho específico, né? O nosso content vai ocupar todo o tamanho aqui no centro da tela, beleza? Além disso, o que eu vou fazer é setar uma largura, uma altura máxima, né, um max height nele, de 400 pixels, beleza? Isso aqui vai garantir que essa nossa caixa branca não fique também muito imensa quando a gente estiver num celular que a tela é muito alta, por exemplo, do iPhone X, beleza? E aí, para a gente centralizar tanto o header quanto as tabs e esse content aqui no centro da aplicação, a gente vai utilizar um Justify
content aqui no nosso container de center, beleza? Então ele vai alinhar todo o conteúdo verticalmente ao centro. E aqui eu vou colocar, para garantir, um z-index 5, a gente já vai falar por que desse 5 que eu estou colocando aqui, mas mais para frente, quando a gente fazer a animação, a gente vai querer que esse conteúdo, quando o usuário estiver arrastando ele para baixo, ele passe por cima dos outros componentes. E aqui então eu preciso ter um z-index maior que 1, beleza? Eu gosto de manter 5, porque se em algum momento eu tiver que algum z-index seja um pouquinho menor que esse, porém maior que os outros, eu ainda consigo trabalhar com o z-index 3, 4, 2. Se eu coloco aqui diretamente 2, por exemplo, o número menor que ele é 1, aí eu vou ter que ficar alterando vários locais. Então eu sempre vou mantendo o z-index com múltiplos de 5, beleza? Isso aqui geralmente me ajuda bastante a manter o código mais para frente. Tranquilo então, agora a gente vai começar com a nossa estilização do card. O card aqui, por enquanto, ele vai ser uma view. Aqui no card, então, a gente vai dar um flex 1 para ele também ocupar todo o espaço disponível. Vamos colocar aqui um background FFF, um border radius de 4 pixels, beleza? Um margin 0,20 pixels, um height de 100%, né? Não sei se esse height aqui vai precisar... vai precisar sim, porque ele vai ser um position absolute, então eu acho que é melhor a gente garantir. Mas por um primeiro momento a gente pode deixar só isso aqui para a gente testar. Eu vou começar criando aqui também, então, o nosso card header. Deixa eu já deixar todos os nossos elementos criados aqui para a gente começar já tendo um feedback visual para ver como vai ficar isso aqui. Então, card footer, card content... o card content vou deixar antes do footer, né? Aqui depois do content, então, a gente vai ter também dentro do content o nosso title. A gente vai ter também o nosso description. Tanto o title quanto o description, eles são textos, certo? Deixa eu já dar um enter aqui para facilitar. E aqui só falta a nossa annotation. Se eu salvar isso aqui agora... aí a gente já tem aqui um feedback bem legal. Então a gente já tem o nosso card branco criado aqui no meio, né? Claro, sem nenhuma animação ainda, porém já todos os nossos elementos já estão em tela. Então a gente vai começar aqui mexendo no nosso card header, né? A gente vai começar dando um flex direction row nele, para ele alinhar os itens horizontalmente, tanto esses dois ícones aqui, né? A gente vai dar um justify content space between, isso aqui ele vai fazer com que um ícone fique totalmente à esquerda, esse outro ícone totalmente à direita. Vamos testar isso aqui, ó. A gente já pode ver que ficou assim. Aqui a gente vai dar também um align items center. Não precisaria, até porque os dois ícones têm o mesmo tamanho, mas se um dia a gente adicionar algum elemento que é maior que o outro, vai alinhar verticalmente os dois ao centro. E aqui eu vou colocar um padding também de 30 pixels para ele botar um pouquinho mais, espaçar um pouquinho mais aqui das laterais. No card content também vai ser algo parecido. A gente vai dar um flex 1 para ele ocupar todo o tamanho possível dessa box branca que a gente tem aqui. Vou dar um padding de 0,30 pixels, ou seja, eu quero apenas nas laterais, e um Justify Content Center para ele alinhar esse texto de saldo disponível e do valor aqui no centro desse elemento, beleza? Aqui no Title, agora, então, o que a gente vai fazer? Basicamente, dar um font size 13 pixels e uma cor bem opaca, pode ser um 999, um cinza quase apagando ali, né? Porque o que interessa pra gente aqui é o description, que vai ter um font size 32 pixels, um margin top 3 pixels e um color 333, beleza? Vou salvar aqui agora, a gente já pode ver que esse sim recebeu bem mais destaque, né? No nosso footer aqui, eu vou dar um padding 30 pixels, vou colocar nele um background EEE, que é um cinza bem clarinho, e vou dar um border radius também de 4 pixels, beleza? Eu poderia dar o border radius somente aqui nas duas bordas de baixo, né? Mas ali em cima também não ficou feio, quase não dá para perceber que tem o border radius ali em cima também. Então deixa assim mesmo, menos trabalho. Vamos lá então agora no annotation. A última coisa que a gente vai fazer é dar um font size 12 pixels e um color 333, beleza? Só para reduzir um pouquinho o tamanho. Beleza, acho que tá bem legal. Deixa eu ver se o 13 pixels fica melhor. Não, pode deixar 12 pixels mesmo, ficou bacana. Tranquilo, a gente terminou agora esse nosso card aqui. E agora o que falta a gente fazer é o nosso menu, que vai ficar por baixo do nosso card aqui. Então, para a gente fazer esse menu, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou vir aqui no card, vou dar um position absolute nele, left 0, right 0, top
0, tranquilo? Vamos salvar aqui agora, ele ficou na mesma posição. E agora só para a gente testar, para a gente criar aquele menu aqui embaixo, eu vou pegar aqui no top e vou dar um top nele de 380 pixels, para ele ficar bem lá embaixo. Beleza? Agora a gente pode ver que essa área aqui ficou livre para a gente colocar o nosso menu, beleza? Mais ou menos esse top que eu dei aqui de 380 pixels vai ser depois a distância máxima que ele vai para baixo quando o usuário arrastar. Eu não vou criar essa função de arrastar ainda, porque ela vai envolver várias coisas, e antes então a gente vai fazer a estilização desse menu que vai ficar aqui por baixo. Então eu vou criar um novo componente aqui dentro da pasta Components, chamado menu, arquivo index dentro, arquivo styles dentro, quase que um padrão já, né? A gente já tem um padrão de desenvolvimento. Eu vou exportar aqui de dentro uma function chamada menu. Aqui de dentro, então, eu vou retornar o nosso container, que vai ser o container do menu. Vamos importar esse container aqui dos nossos estilos, beleza? Claro que ainda não foi criado, então eu vou dar aqui um styled rn. Vamos aguardar um pouquinho aqui o VS Code. Agora sim. Agora eu posso vir aqui no meu main. Vamos importar o meu menu. Beleza, vou colocar esse menu aqui junto no content antes do nosso card aqui, beleza? Os dois vão ficar dentro da mesma view que é o content, porque uma vai estar com position absolute, que é esse card aqui, e o outro não, que é o menu, então o menu vai ficar embaixo depois do card. Beleza? Claro que não vai ter nenhum feedback visual ainda, porque eu não criei nada dentro do menu, então é isso que a gente vai fazer a partir de agora, beleza? Então aqui dentro do nosso container, eu vou começar instalando uma lib chamada React Native QR Code, que é uma lib para a gente gerar QR Code dentro do React Native, beleza? Vamos aguardar aqui, agora sim. Vou importar essa lib como QR Code from React Native QR Code. Beleza, agora aqui dentro do nosso container, a gente vai precisar... Eu vou colocar esse QR Code dentro de um componente estilizado por mim chamado Code, porque eu quero dar um espaçamento nele mais bonitinho. Então, aqui dentro, daí sim, eu vou ter o meu QR Code, beleza? Esse QR Code aqui, ele aceita uma propriedade chamada Value, que é a URL que a gente quer mandar esse QR Code. Vou mandar aqui para o site da Rocket City, poderia ser qualquer outra coisa. Os tamanhos dele em pixels, né, em density pixels, vou colocar aqui 80, BG Color, Background Color, FFF, Foreground Color, que é a cor do QR Code em si, eu vou colocar aquele nosso roxo, que é o 8B10AE, tranquilo? Vou importar agora também esse code aqui dos nossos estilos, vamos fazendo por partes, porque fica mais legal de acompanhar. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Isso aqui é basicamente porque eu não criei o nosso code aqui dentro. Salvar aqui. Agora sim, já está lá o nosso QR Code, ele demora um pouquinho para renderizar, mas fica muito massa. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no nosso container desse menu e a gente vai colocar ele como sendo uma scroll view, porque eu quero que esse menu todo seja scrollável, né, que o usuário possa dar scroll. E aí eu vou mexer novamente naquela nossa content container style, o estilo do conteúdo desse menu, porque eu quero colocar um align items center, ou seja, eu quero que todo o conteúdo desse meu menu que eu for criar aqui de dentro, ele seja alinhado ao centro, né, ao centro da tela aqui. Então, beleza. Agora eu vou passar também um margem 0,30 pixels para distanciar todo esse conteúdo aqui das laterais. Beleza? Já ficou legal. Agora o code aqui eu vou basicamente colocar um background FFF e um padding de 10 pixels. Vamos ver como ficou? Show de bola, já ficou bem legal. Acho que esse é o efeito... Se eu inverter aqui, será? Como é que fica? Deixa eu ver se fica bacana. Fica até melhor assim. Eu vou deixar invertido, ficou mais legal. Show de bola. Então, agora com o QR Code aqui já mostrando em tela, a gente tem mais algumas coisas para mostrar aqui, que é aquele nosso menu, certo? Então, eu vou criar aqui um styled component chamado nav, né, que ele vai conter a navegação, né, por isso que eu chamo ele de nav. Aqui dentro a gente vai ter alguns nav items, beleza? Esses nav items aqui, cada um vai ser um item do menu. Aqui eu preciso novamente do icon. Eu utilizo bastante icon na aplicação, essa biblioteca do React Native Vector Icons aqui ajuda bastante, né? Ela tem todos os tipos de ícone, font awesome, material icon e tudo mais. Então o primeiro ícone que a gente vai colocar aqui, ele se chama Help Outline, tamanho 20, cor FFF, e aqui a gente vai ter o nav text. Dentro dele eu vou colocar me ajuda.
Beleza? Vou repetir isso aqui mais 3 vezes. Aqui no, então, o segundo vai ser Person, Outline, e aí vai estar meu perfil. Acho que lá no Nubank é só perfil. Aqui o último vai ser Credit, Card, que vai estar escrito configurar cartão. E aqui no último, Smartphone, que vai estar escrito configurações do app. Beleza? Novamente agora eu vou importar esses estilos, nav item, nav text. Show de bola, vamos lá nos nossos estilos. Export const nav igual styled view. Beleza? Nav item também. E aí o nav text vai ser um texto do React Native. Vamos estilizar agora esse nav aqui dentro. Então, a estilização que a gente vai colocar nele, basicamente, é um margin top de 30 pixels. Vamos colocar aqui um align self stretch. Isso aqui, basicamente, vai fazer ele ocupar a largura total, porque antes a gente tinha dado um align items center. Para facilitar isso aqui ainda, eu consigo minimizar. Então, eu consigo, inclusive, tirar esse content container style. Deixa eu pensar. Isso, a gente consegue tirar ele daqui. Eu posso vir aqui no meu code e só nele dar um align self center. E aí eu acho que eu nem vou precisar do stretch aqui dentro. Vamos testar dessa forma. Aí eu vou colocar também um border top width. E aqui eu posso colocar um pixel. Ou eu posso importar o style sheet do React Native. Essa é uma dica bem legal. Porque existe uma medida no React Native que é menor que 1 pixel, beleza? Essa medida se chama Hairline Width, beleza? Que a gente consegue importar de dentro da classe StyleSheet. Se a gente for traduzir isso aqui por português, basicamente, é do tamanho de um fio de cabelo. É um fio, basicamente, um traço bem fino que a gente utiliza quando a gente quer utilizar essas bordas de separação e tudo mais. Fica bem legal. E aí eu vou colocar uma color nessa borda aqui de RGBA, 255, 255, 255, que é o branco, e aí a gente vai colocar uma opacidade de 0.8, né? Um pouquinho menos que totalmente branco. A gente vai salvar isso aqui só para ver funcionando, já tá lá a nossa bordinha, ó, ela fica bem fininha mesmo, que dá um efeito bem legal. Aqui no nosso nav item, então, a gente vai colocar um flex direction row, basicamente para ele alinhar aqui o texto do lado do ícone, né? A gente vai colocar um align items center, para ele alinhar o texto e o ícone verticalmente. Vamos dar um padding de 12 pixels em cima e embaixo de cada item desses aqui. E a gente vai colocar aqui, deixa eu copiar essa parte da borda, porém trocar top por bottom, beleza? Então a gente vai colocar uma bordinha ali entre cada item também. Aqui no nav text, a gente vai só dar um font size. Vou colocar aqui 15 pixels de font size, um color FFF e vou colocar um margin left de 20 pixels para ele distanciar um pouquinho aqui do ícone, beleza? Já está o nosso menu configurado aqui. Para finalizar, antes da gente partir para a animação principal aqui da nossa aplicação, eu vou criar aquele botão aqui embaixo para sair do app do Nubank. Quem tiver Nubank aí vai conseguir visualizar esse botão também, que está escondido aí também atrás desse box branco. Então eu vou criar ele como Sign Out Button. O OnePress dele aqui, claro, não temos funcionalidade, então eu vou deixar vazio. Sign Out Button. E aqui a gente vai ter também um Sign Out Button Text. Deixa eu fechar essa tag e aqui dentro vai estar escrito sair do app. Vamos lá, último elemento de estilização antes da gente partir para a animação principal. Vou criar esse botão, ele vai ser um Touchable Opacity. Beleza? Nesse botão aqui eu vou aplicar algumas regras. Deixa eu importar isso aqui. E aí eu vou tirar o bottom aqui, deixar em todos os lugares. E a largura que eu não vou deixar esse hairline width. Posso até deixar, vai ficar legal. Vamos botar aqui também um border radius 4 pixels. Align self stretch, não vai precisar. Justify content center. Align Items Center, para ele alinhar o conteúdo desse botão, que é o texto dele, sempre no centro do botão, né, no máximo centro possível. Vou colocar aqui um padding de 12 pixels também e um margin top 15 pixels, beleza? E aqui agora a gente vai ter um Export Const Sign Out Button Text, que é igual a Style Text. Show de bola, estamos chegando aqui na finaleira. Color, FFF, Font Width Bold, e a gente vai colocar font size
13 pixels. Vou salvar isso aqui agora. Deixa eu importar isso aqui dentro do nosso menu. Então, Sign Out Button e Sign Out Button Text. Deixa eu salvar isso aqui. Tá lá o nosso botão. Quando eu clico, ele dá esse efeito do Touchable Opacity. Então tá lá, já tá aqui. A gente já consegue rolar, inclusive, caso a gente tivesse mais itens, né? A gente conseguiria rolar para cima também. E agora, então, a gente vai para a animação principal da nossa aplicação, que é a animação desse card, beleza? Então, antes da gente continuar, deixa eu vir aqui nos estilos, colocar o top novamente 0 pixels, ou seja, vai fazer com que ele fique por cima do nosso menu. E agora a gente vai fazer com que quando o usuário clicar em cima desse item aqui e arrastar, a gente vai fazer aquela animação de jogar ele para baixo, aparecer o menu com uma leve opacidade. Esses itens aqui de baixo também, então a gente vai jogar eles um pouquinho para baixo, fazer a opacidade deles ficar um pouquinho menor, então vai ficar bem legal. Para a gente iniciar agora a parte da animação principal aqui da nossa aplicação, eu vou começar fazendo alguns imports aqui das libs que a gente já tem instalado, beleza? A primeira import que a gente vai fazer é do Animated, dentro do React Native, que é basicamente a API de animações disponível do React Native, é uma API bem robusta, e aí a gente vai utilizar esse React Native Gesturing Handler, porque ele faz um wrap em cima dessa API do Animated e ele facilita algumas coisas para a gente. A gente já vai ver como que a gente vai utilizar ele. Eu vou importar o Pen Gesturing Handler, beleza? E aqui dentro do React Native, deixa eu pegar aqui a API dele, Gesturing Handler, a gente vai ter vários tipos de handler, beleza? Eu vou estar utilizando o Pen Gesturing Handler, que é basicamente para quando eu quero captar um arrastar, né, quando o usuário arrasta alguma coisa, por isso a gente vai utilizar o pen. O Tap Gesturing Handler é quando eu quero detectar quando o usuário clica, né? É como se fosse um clique, mas a gente consegue, por exemplo, modificar ações conforme o tempo que ele está clicando em alguma coisa, consegue fazer bastante coisa. O Long Press, como se fosse um tap, só que ele só dispara, por exemplo, depois de um tempo que o usuário está pressionando. A gente tem o Rotation Gesturing Handler, que é o gesto de rotacionar, que é quando o usuário segura um dedo na tela e gira o outro, então já tem uma funcionalidade para isso. O Fling, o Pinch, que é para quando a gente quer dar zoom, o Force Touch, que é quando ele aperta forte na tela, alguns celulares têm, alguns não têm. E aqui tem várias outras coisas, como buttons, swipables, mas o que a gente vai ver agora mesmo é o Pen Gesturing Handler, porque a gente quer captar o movimento do usuário de arrastar esse container aqui para baixo, beleza? E aqui a gente vai importar também o State. O state aqui, ele é uma constante que ele tem algumas informações dentro delas, e esse state aqui, ele tem basicamente essas informações aqui que a gente vai precisar utilizar. A gente já vai ver para que a gente vai utilizar isso aí. Então, agora, o que a gente vai fazer para começar a trabalhar com a animação? Primeira coisa, qual que é o item que a gente quer detectar quando o usuário arrasta ele para baixo? É o nosso card, é esse card branco aqui dentro, beleza? Não é todo o conteúdo, inclusive o menu, por isso, eu vou colocar esse nosso Pen Gesturing Handler aqui, por volta apenas do card, beleza? Então deixa eu dar aqui uma abinha aqui, deixa eu tirar a tag que fecha daqui e colocar essa tag aqui embaixo. O nosso Pen Gesturing Handler aqui, ele vai receber duas informações, duas propriedades que são obrigatórias. A primeira se chama onGesturing Event, beleza? A gente já vai passar uma propriedade aqui dentro. E a outra onHandler State Change, beleza? E aqui a gente vai chamar uma função, que vai se chamar também onHandler State Changed, beleza? Eu posso criar essa function aqui dentro, uma function dentro de outra function, sim, sem problemas nenhum. E aqui ela vai receber, então, daí o nosso event, que vai ter todas as informações do evento que aconteceu depois do usuário, quando o usuário for arrastando, beleza? Agora, o que a gente vai precisar fazer é criar uma variável aqui dentro. Eu vou chamar ela de translate y, beleza? Que vai ser igual a new animated.value, e aqui ela vai começar com o valor de 0, beleza? Por que eu estou utilizando esse new animated.value? Porque se eu desse apenas um valor 0 para essa variável aqui, ela não conseguiria sofrer alterações e realizar alterações no CSS da nossa página. Eu também não crio isso aqui como um state, como um estado do nosso componente, porque como isso aqui vai atualizar inúmeras vezes, a gente vai ter uma performance muito ruim se a gente utilizar um estado, né? A gente vai, por exemplo, atualizar 1000 vezes enquanto o usuário faz uma vez o arrastar para baixo. Por isso que essa animated.value aqui, ela é otimizada para atualizar muitas vezes, conseguir atualizar o nosso CSS e mesmo assim manter uma performance de 60 FPS, uma performance lisa, sem o usuário notar qualquer tipo de travamento, beleza? Então, aqui no nosso onGesturing Event aqui, eu vou criar então uma outra variável aqui chamada animated event, que é igual a new, ou melhor,
animated, só, ponto event. O event aqui pode ser em letra minúscula. Beleza? Aqui dentro eu vou receber um vetor e aqui eu posso ter vários eventos. Eu já vou entender o que são esses eventos. Mas basicamente o que esse animated event vai fazer para a gente, que eu vou passar ele aqui como valor desse onGestureEvent, é captar basicamente a posição que o usuário está arrastando esse item aqui e passar para essa variável translateY. Como que a gente vai fazer isso? Então o primeiro evento aqui, eu vou ter vários objetos aqui dentro. Eu vou receber aqui, eu passo native event. Esse native event aqui, ele contém as propriedades de y e x, né? Translation y e translate x, que é basicamente o usuário arrastar para o lado vai ser x, arrastar para cima e para baixo vai ser y, beleza? Então, eu vou querer pegar a propriedade translation y desse native event, tranquilo? E eu vou passar essa informação translate y aqui como segundo parâmetro. Ou seja, toda vez que acontecer agora um evento de arrastar, ele vai passar o valor de translation y, que é o tanto que o usuário arrastou no eixo y, para a variável translate y, que é esse animated value. Se eu quisesse pegar também o x, sem problemas, pegava o x aqui e passava para uma outra variável translate x, tranquilo? Mas eu vou utilizar apenas o y. E agora eu vou passar uma última opção aqui depois desse vetor, que se chama useNative driver, beleza? Isso aqui ele basicamente vai utilizar o driver nativo de animações do React Native, ou seja, a animação do elemento ela vai ser feita pelo driver nativo, que é lá no Objective-C ou lá no Java, tranquilo? Isso aqui vai garantir uma performance excepcional para a gente vai poder utilizar o Native Driver em basicamente quase todo tipo de animação. A gente só não vai conseguir utilizar o Native Driver naquelas animações que são muito específicas de CSS. Animações como a parte de Scale, de 3D, tudo isso é possível fazer com React Native, mas daí não com o Native Driver, sim com a parte da animação feita na thread do JavaScript, beleza? E não na thread nativa. Tranquilo, agora como que a gente testa que isso aqui está funcionando? Eu vou fazer uma coisa bem legal. A gente vai vir aqui nesse nosso card, beleza? Que ele está dentro lá do Styled Components. E eu vou começar importando a classe Animated do React Native aqui dentro do nosso estilo. Porque a partir do momento que um elemento ele vai precisar sofrer alterações no seu estilo baseado em uma animação, ele não vai poder ser simplesmente uma view. Eu vou colocar entre parênteses aqui, que funciona também, animated.view, beleza? Essa animated aqui, ela exporta vários, tem o view, scroll view, animated.image, animated, tem vários tipos de animated, beleza? A gente vai conseguir utilizar praticamente com quase todo elemento do React Native. Vou salvar aqui agora, por enquanto, claro, não sofre nenhuma alteração, e agora aqui nesse nosso card aqui, eu vou passar uma estilização a mais para ele, baseado no valor dessa translate y aqui que está sendo alterada, provavelmente já está sendo alterada quando o usuário arrasta ou não para cima esse item aqui. E agora, qual que é a opção de estilo que eu vou passar aqui dentro? Então, eu vou passar um transform, né, que é para eu modificar, transformar um elemento. A opção translate y, beleza? Que é uma propriedade do CSS para eu mover um elemento no eixo y sem ele ocupar espaço de outro elemento na tela. E aqui eu vou fazer um item, eu vou basicamente, vamos passar só translate y por enquanto, para a gente ver como funciona isso aqui. Deixa eu tentar arrastar. Veja que conforme eu arrasto esse item agora para baixo, ou para cima, opa, agora eu fui de mais para baixo, né, daí ele tirou, mas conforme eu arrasto isso aqui, ó, eu consigo arrastar ele durante, entre toda a tela eu consigo arrastar. Só que tem dois problemas, né, primeiro que a gente não consegue setar um valor final, eu consigo arrastar isso aqui para sempre, tanto para cima quanto para baixo. O segundo problema é que quando eu solto o mouse e tento arrastar de novo, ele volta sempre para a posição inicial, ó, arrasto para cima, se eu clicar de novo nele, ele volta lá para baixo e eu tenho que começar a arrastar todo do zero de novo. Então, a gente vai utilizar uma funcionalidade do React Native, primeiro para resolver o problema de o máximo que ele pode para baixo e o máximo que ele pode para cima, chamada Interpolate, beleza? A gente já vai ver como que a gente faz isso. Primeiro, eu preciso passar o nome da variável que eu quero, por exemplo, translate y, isso aqui é o nome da propriedade, isso aqui é o nome da variável. E aí eu passo interpolate. Essa variável aqui, ela precisa ser um animated value. Eu não posso fazer um interpolate em outro tipo qualquer de variável, beleza? E aqui dentro eu vou passar uma propriedade chamada input range, que vai ser um array, e eu vou ter um output range. Como que funciona esse input range e como que funciona esse input e output range, né? Basicamente, no input range, eu vou passar quais são os valores que a minha translate y pode chegar, beleza? Então, vamos supor, ela começa com 0, e ela pode chegar, vamos supor, no máximo até
380. Tranquilo? Depois disso eu não quero contar. E aí o output range eu vou passar também 0, 380. Vamos ver qual que é o efeito que isso aqui dá pra gente. Ele deu um problema aqui, r.length, deixa eu ver. Por um descuido, output range, esqueci do N, vamos salvar agora. Agora sim, vamos ver o efeito. Eu vou tentar arrastar esse item aqui mais do que 380 pixels para baixo. Então a gente vai arrastando, quando ele chega em 380 pixels, ele continua arrastando. Eita, não deu certo. Por que que não deu certo isso aqui? Vamos ver. Aqui dentro do Interpolate, se a gente não passar uma informação chamada Extrapolate, ou seja, se ele fugir desses valores que a gente passou, o que que deve acontecer? E aí tem uma propriedade que se chama Clamp. Esse Clamp é basicamente para ele evitar, ou seja, se tiver fora desses valores aqui, ele não deixa acontecer. Então eu vou salvar isso aqui agora, a gente vai testar novamente. Vou arrastar para baixo, quando ele chega agora em 380, ele para. Eu não consigo arrastar ele mais para baixo. E aí se eu clico fora, ele volta, ainda tem aquele problema de ir para cima, beleza? Agora, se eu tento arrastar ele para cima, ele também não deixa isso aqui ir para cima, porque ele tem um mínimo de 0. Esse input range, então, ele significa o seguinte: quando o nosso valor de translate y estiver em 0, o valor que ele vai passar aqui para essa propriedade translate y do transform é 0. Quando tiver em 380, será 380. E assim por diante. Se eu passasse aqui, por exemplo, 100, ou seja, quando o nosso translate y estiver em 380, ou seja, quanto mais o usuário arrasta para baixo, ele não vai mover tanto. Veja que se eu salvar isso aqui e arrastar, ó, eu estou movendo bastante, porém, o tanto que ele está movendo na tela não é o suficiente. Ele está indo bem pouquinho para baixo, no máximo 100 pixels. Por isso, eu vou continuar deixando 380. E aqui eu posso passar uma outra informação. Por exemplo, eu vou passar um menos 200 aqui, ou seja, se o usuário arrastar 200 pixels para cima, eu quero que isso aqui mova 50 pixels para cima. Então, que ele dê aquele efeitozinho de que não tem como arrastar para cima. A gente já vai ver como vai ficar legal isso aqui, ó. Veja que conforme eu arrasto para cima, eu posso arrastar bastante, mas ele para ali no máximo. Posso até aumentar esse valor aqui, vamos colocar aqui uns 350 para ficar mais legal ainda. Veja que eu vou arrastar para cima, ó, ele move bem pouquinho, para dar aquele efeito, ó, de o usuário não pode arrastar isso aqui para cima. Ele não vai muito longe, quanto que para baixo ele vai bastante. E agora, claro, a gente tem que resolver esse problema aqui, que basicamente ele não está indo para o lugar. Basicamente, o que eu quero de funcionamento? Quando o usuário arrastar um pouquinho para baixo, mais ou menos até aqui, ó, ele joga já o item para baixo inteiro. Porque a gente consegue identificar que isso aqui, o usuário movimentou isso aqui porque ele realmente quer abaixar. E aí, quando ele subir um pouquinho também, volta para a posição original dele. E aí, a gente vai precisar utilizar esse onHandler state change daqui para trabalhar com esse efeito, tranquilo? Mas antes da gente fazer isso aqui, eu vou passar esse valor de translate y aqui para o nosso menu, para a gente modificar algumas informações, algumas estilizações do nosso menu também lá dentro. Então, vou passar aqui translate y, beleza? E agora a gente vai acessar o nosso menu aqui para a gente fazer algumas alterações de CSS nele, baseado nesse translate y. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nosso container aqui, e agora, como eu vou manipular, né, ele visualmente através de uma animação, eu preciso transformar ele também em uma animated, beleza? Então, vou importar aqui a API de animated do React Native, e aqui eu vou utilizar styled animated.scrollView, beleza? Eu já tinha uma importação, então não preciso fazer duas, né? Vou salvar aqui, volto no menu, e agora eu vou fazer o seguinte, vou passar um style aqui para ele, opacity, então eu vou animar a opacidade desse item aqui, vou novamente utilizar o interpolate no meu translate y, tranquilo, e agora quais são os input ranges desse meu item aqui? Então o meu interpolate aqui, ele pode ir de 0 até 150, vamos botar no máximo. Então, quando ele estiver em 150, eu quero que ele já esteja na opacidade máxima. Não vou esperar ele chegar até naqueles 380, beleza? E aí, o output range aqui é quanto que a minha opacidade deve mudar. Ou seja, ela deve ir de 0 até no máximo de 1, tranquilo? Então, eu vou salvar isso aqui agora. Deixa eu ver qual que foi o problema. Meu Deus, acabei de perceber que eu estou fazendo isso aqui dentro do main e não no menu. Então deixa eu pegar, tirar toda essa parte de estilo aqui desse container do main, que não deveria estar aqui. Provavelmente eu mexi nos estilos do main aqui também. Eu deixei, deixa eu voltar tudo aqui para como é que estava. Styled.scrollView.
View, beleza? Deixa eu tirar o animated daqui. E agora sim, deixa eu até fechar para nem me confundir. Eu vou no menu, agora sim, eu vou receber a propriedade Translate Y aqui dentro. O container do meu menu, eu vou importar aqui a classe Animated, beleza? Show. Animated.scrollView. Agora sim, vamos salvar isso aqui agora. E agora sim, nesse container aqui, eu vou colocar essa animação. Vamos salvar. E agora vejam que conforme eu for rolando isso aqui para baixo, o nosso menu vai aparecendo ali. A opacidade, tá vendo? Ela começa no 0. E aí ela vai aparecendo com o tempo até que a gente chega no máximo de 150. E aí não tem mais como ela aumentar além disso, né? Então, por isso ela não muda. Quando mais ou menos a gente chega aqui, ó, ela já está no máximo. E aí ela não muda. Então, se a gente volta, ela apaga. Esse efeito aqui tem no Nubank e ficou bem legal já. Agora a gente vai aplicar uma animação também aqui nessas nossas tabs aqui embaixo. Então, lá no nosso main, a gente vai passar essa informação de Translate Y aqui também para as nossas tabs. E agora deixa eu até fechar isso aqui para não me confundir novamente. Vou vir aqui nas minhas tabs e agora a gente vai pegar essa informação de Translate Y, beleza? A gente vai vir aqui no nosso container da tabs, vamos novamente importar a classe Animated do nosso React Native, beleza? Agora a gente vai utilizar aqui styledanimated.view. Show de bola, vamos salvar aqui agora, voltamos ao container style e agora a gente vai aplicar alguns estilos aqui dentro. Primeiro eu vou mexer na opacidade desse item aqui. Então, novamente, translate y.interpolate. Aqui a gente vai passar os nossos input range. Então ele vai de 0 até no máximo, vamos botar aqui de, pode ser 380. E agora o output range, que é o quanto essa opacidade vai mudar. Então ela vai iniciar em 1, que é o valor atual dela aqui, né? E ela vai até 0.3. E aqui eu vou colocar novamente o extrapolate clamp, para que se ele passe de 380, né, que hoje a gente não está permitindo, mas eu não quero que essa animação aqui 0.3 passe disso nunca, beleza? Então vamos salvar aqui, conforme eu for arrastando para baixo, veja que ele vai perdendo um pouquinho a opacidade. Não dá para perceber muito, mas se a gente olha aqui agora na lateral, já dá para ver ali ó, que ele está quase apagado, beleza? É esse efeito que a gente quer mesmo. Porém, a gente vai mudar mais um pouquinho conforme o usuário arrasta para baixo. Eu quero que esses itens aqui, eles também vão um pouquinho para baixo. Para isso, eu vou mexer dentro da propriedade transform deles, que ela recebe um array com vários transforms, né? O único que eu vou mexer se chama translate y, que é para eu jogar o item para baixo. E aí eu vou utilizar também a variável translate y.interpolate. Beleza? Então, aqui o nosso input range, novamente, ele pode ir de 0 até no máximo de 380. E o output range, ele vai de 0 a 30 no máximo. Eu quero que ele mexa bem pouquinho mesmo. Vamos colocar aqui também o extrapolate clamp, só para evitar qualquer tipo de erro. E agora veja que conforme eu vou abaixando, ele vai descendo um pouquinho junto. Dá um efeito bem bacana, ó. Conforme a gente vai mexendo, ele dá um efeito como se realmente fosse aparecer algo atrás. Acho que dá um efeito de animação bem legal. Agora só falta uma coisa para a gente finalizar a nossa aplicação. Porém, é uma coisa, acho que é a parte mais complexa da aplicação. Não tão complexa, porque o React Native transforma toda essa parte de animação bem simples, depois que a gente entende essa API de interpolate e tudo mais. Fica bem legal. Mas é basicamente quando a gente arrasta esse item para baixo aqui, ó, se a gente clica de novo, ele volta para a posição original. E também eu quero que se o usuário arraste um pouquinho para baixo, ele já faça o restante da animação por conta própria. Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui no nosso main. Beleza? Vou começar criando uma variável aqui em cima. Ela pode ser uma variável simples, ela não precisa ser estado, não precisa ser animated value e nada disso, que vai ser chamada offset, beleza? Esse offset aqui, ele vai guardar basicamente a informação de quantos pixels o usuário arrastou isso aqui para baixo ou para cima, beleza? Então deixa eu pegar esse offset aqui. Dentro do onHandlerStateChanged aqui, a gente vai começar fazendo um if. Por que eu vou fazer um if aqui dentro? Eu vou basicamente pegar o event.nativeEvent.oldState, ou seja, o estado anterior. E aqui eu vou comparar com active, daquela nossa variável estado que a gente importou lá dentro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendo se o estado anterior desse evento que disparou, porque essa função aqui ela é disparada tanto quando o usuário inicia a animação, quando ele para a animação, quando ele está no meio da animação. Então eu estou verificando se o
se o estado do evento anterior era ativo e agora não é mais, né, porque ele era o anterior, então quer dizer que o usuário acabou a animação, porque ela não está mais ativa. Então, aqui dentro eu consigo lidar, por exemplo, com a informação de que o usuário finalizou a animação dele. E aí eu consigo pegar informações para trabalhar somente quando o usuário finalizou essa animação. E aí qual informação que eu quero pegar? Novamente eu quero pegar o translation y, que está dentro do nosso native event. Novamente vou fazer aqui uma desestruturação. Beleza? Já tenho o meu translation y aqui. Se eu der um console log, ele vai guardar exatamente a informação para a gente do valor do tanto que o usuário arrastou isso aqui. Beleza? Tanto para cima quanto para baixo. E aqui eu vou fazer um offset mais igual translation y. Ou seja, eu estou atualizando essa variável offset com o valor real do quanto o usuário arrastou isso aqui. Ou seja, o que eu quero com esse funcionamento aqui? Se o usuário arrastar isso aqui 30 pixels para baixo, concorda comigo que essa variável aqui vai assumir o valor de 30. Se ele vier novamente aqui e arrastar mais 30 para baixo, eu espero que o valor disso aqui seja 60. Então, por isso que eu estou utilizando o mais igual aqui. E aí, aqui embaixo, eu posso fazer o seguinte, translate y.set offset, esse translate y aqui é a nossa variável de animação, e eu vou passar esse offset aqui dentro. Vamos ver o funcionamento dele agora. Eu vou arrastar ele para baixo, e agora, opa, ele já deu um funcionamento meio louco aqui. Isso aqui tudo bem, deixa eu dar um set value nele aqui, para a gente ver isso na prática como vai ficar legal. Eu vou arrastar um pouquinho para baixo aqui, e agora eu vou começar a arrastar ele daqui de baixo. Ele não pode mais voltar para aquela posição inicial dele. Vou arrastar. Veja que agora sim a gente consegue arrastar esse item aqui, independente da posição que ele finalizou. Então ele não volta mais para aquela posição inicial que ele estava antes, porque a gente setou esse offset aqui. Ou seja, quando ele finaliza a animação, a próxima animação vai começar desse ponto aqui e não mais do ponto 0. Por isso que a gente seta um offset, que é o ponto inicial dela. E aqui eu dou um set value 0 para ele restartar o valor dessa variável para 0 e não para o valor que o usuário deu o scroll, beleza? Claro que ainda faltam algumas coisas nessa nossa funcionalidade aqui, que é basicamente quando o usuário arrastar isso aqui mais que 100 pixels, eu vou setar esse valor aqui, eu quero que ele jogue lá para o final automaticamente, beleza? Então eu vou começar fazendo um if translation y, que é o total de pixels que o usuário arrastou, for maior ou igual a 100, a gente vai declarar uma variável opened true, beleza? A gente já vai ver para que a gente vai utilizar isso. Deixa eu inicializar essa variável aqui como false. Ou seja, essa variável aqui vai armazenar a informação se o nosso menu está aberto ou não. Ou seja, quando está assim está aberto, quando está assim está fechado. Então, se o usuário arrastar mais de 100 pixels, eu quero determinar que o nosso menu vai estar aberto. Aqui embaixo, logo, eu já vou utilizar essa informação. Se ele não arrastar mais do que 100 pixels, eu quero que ele simplesmente armazene. Ele vai manter esse opened igual a false aqui. Deixa eu fazer esse else depois, a gente já vai ver como que a gente vai utilizar. Vamos primeiro fazer a funcionalidade de que se o usuário arrastar mais de 100 pixels, ele vai jogar, ele vai realizar o restante da animação por conta própria. Então ele vai jogar isso aqui até 380 pixels de forma automática, beleza? Então aqui eu vou fazer um animated.timing, que é uma animação que ela vai acontecer com uma duração máxima de tempo, né? Então aqui eu passo qual variável que eu quero animar, que é o translate y. Aqui eu vou passar para qual valor eu quero animar. Então eu posso colocar isso aqui inclusive dentro do if, para ele só animar caso ele passe de 100 pixels. Vou animar até 380, beleza? A duração disso aqui em milésimos, vou colocar bem rápido, 200, beleza? Vou passar o use native driver, porque essa é uma animação que a gente pode utilizar o driver nativo. Aqui embaixo eu vou dar um ponto start para ele inicializar essa animação. Vou salvar aqui agora, veja, se eu mexer um pouquinho, não acontece nada, beleza? Se eu mexer mais que 100 pixels, ele finalizou a animação e jogou o menu lá pra gente, lá para baixo, automaticamente. Vamos dar um refresh aqui pra gente ver isso acontecendo de novo. Vou puxar o item aqui uns 100 pixels e vou soltar. Veja que ele fez a animação e jogou o nosso menu lá para baixo. Isso graças a essa animated.timing que a gente configurou aqui. Beleza? Só que ainda tem um problema. Se eu mexer nesse item agora, veja que ele voltou com aquele problema anterior de voltar o item lá para o menu, para a parte inicial, para a
para o ponto inicial. E tem um outro problema também, que quando ele está aqui embaixo, eu quero que se eu movo um pouquinho para cima, ele faça uma animação de voltar para a parte inicial, né, para o ponto inicial, só que claro, também com uma animação, não assim seco tão forte, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa parte então do animated.timing aqui, vou mover aqui para baixo, e agora eu vou fazer o seguinte, esse toValue aqui, eu vou fazer ele baseado na propriedade opened. Então, se a opened for true, que quer dizer que ele quer abrir o menu, eu vou fazer uma animação para 380 pixels, que é o máximo, lá embaixo. Se não, eu vou mover para 0, que é o ponto inicial dele, beleza? Além disso, aqui embaixo, dentro desse start, eu posso passar uma função de callback. Essa função de callback aqui é uma função que vai ser executada ao finalizar a animação. Beleza? Ou seja, ao finalizar a animação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela nossa variável offset lá em cima e eu vou setar com esse valor 380 ou 0, baseado na animação que foi realizada. Se eu abrir, o offset precisa ser 380, né? O ponto inicial que o usuário vai começar a mexer tem que ser lá embaixo, né? No ponto máximo, senão é no 0. E aí eu vou pegar o nosso translate y, dar um ponto set offset, beleza? Que vai ser igual a offset, e vou pegar o translate y, set value 0, que nem a gente tinha configurado antes lá, quando a gente fez depois aqui do offset. Vamos salvar isso aqui e ver agora como que está funcionando isso aqui. Então, vou mover um pouquinho mais que 100 pixels, ele moveu até lá embaixo. Se eu subir um pouquinho aqui, ele voltou aqui, só que ele não fez ainda a animação muito legal, ele está bem seco na verdade. Isso se deve basicamente porque faltou um pouquinho de código aqui dentro do else, beleza? Aqui dentro do else eu vou basicamente resetar, eu vou pegar o translate y, vou dar um set value nele com o offset, a gente já vai entender por que a gente vai fazer isso aqui. Vou dar um set offset 0, beleza? E vou setar a variável também como 0. Vou salvar aqui agora a gente vai fazer o seguinte, vou jogar um pouquinho para baixo, veja que ele foi lá para baixo, vou pegar aqui, vou jogar um pouquinho para cima, veja que ele voltou para cima. Então, o que a gente está fazendo? Quando o usuário não passar de 100 pixels, que provavelmente deve ser essa animação de voltar aqui, né, ou ele vai, ó, que toda animação que não passar de 100 pixels, tanto essa que está subindo, tanto essa que não passa aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu pego o valor que ele deixou o item no final, por exemplo aqui, né, esse valor, seto como valor atual do translate y, pego o offset dele e jogo para 0, e aí eu vou fazer a animação aqui nesse timing do valor que ele colocou, por exemplo aqui, que deve estar 60, 70, alguma coisa assim, para 0. Se eu não coloco esse set value aqui, ele não vai conseguir determinar o valor, né, e ele vai se perder na animação. Então, basicamente, a gente tem aí a nossa animação finalizada. Agora, só para garantir, vou testar essa aplicação aqui também dentro do nosso Android. Então, deixa eu abrir aqui o meu emulador. Beleza, deixa eu rodar aqui um React Native Run Android para a gente garantir. Run Android. Vamos aguardar isso aqui finalizar. Agora então a minha aplicação já está funcionando aqui também no Android. Eu já consigo aqui fazer aquela animação. Então, arrastar para baixo, soltar, ele arrasta até lá embaixo. Aqui está o menu, botão, tudo mais. Se eu subir um pouquinho, ele arrasta até lá em cima. A gente tem essa navegação aqui também do Scroll View, né, que também já ficou bem legal. Então a gente tem a nossa aplicação aí com basicamente nenhuma alteração entre iOS e Android, funcionando nas duas plataformas, utilizando aí o poder do React Native. Claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir aí embaixo, ajuda bastante para divulgar o vídeo para mais pessoas. Deixa um comentário falando o que você achou do desenvolvimento dessa interface. Também qualquer tipo de sugestão de conteúdo, qualquer dúvida, deixa aí embaixo também. Claro, entra na nossa comunidade do Discord também, tem mais de 15 mil devs lá hoje se ajudando. E é isso aí, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!